Bom dia! Não ia nem fazer vídeo hoje. Eu resolvi fazer um videozinho, né? As pessoas aí do Facebook, né? Já tá virando costume, né? Ai, galera, eu tô aqui assistindo alguns vídeos, né? Que eu gosto de assistir esses vídeos pequenos, né? Que fala tanto sobre as nossas histórias, né? Do passado, né? Então a gente volta no tempo, né? Assistindo essas coisas. Coisas que a gente assistia quando criança, adolescente. Gente, aqui tá muito frio, né? Tá frio por demais. Não sei aí no Rio, né? Em outros municípios aí, mas aqui tá muito frio, né? Vou botar até duas calças. Eu boto uma de moletom embaixo e uma jeans, né? E duas blusas e o casaco. Porque onde eu trabalho esfria muito, né? Hum. Esse meu novo livro, né, ele vem com muitas histórias. Histórias de superações, né, aprendizados, né, tudo que eu aprendi nesse caminho, questão de tudo que eu vivi, né, em muitas situações que eu acabei passando. Coisas que eu via outras, na época, eu via outras pessoas relatando, comentando sobre alguns assuntos, né, e eu tive que vivenciar, viver para entender, né. Então, eu sempre digo que quando Deus tem um propósito na nossa vida, a gente passa por caminhos, situações que muitas das vezes nós não entendemos, né? Porque tantas coisas acontecem, mesmo a gente lutando, mesmo a gente fazendo bem, mesmo a gente trabalhando, mesmo a gente sendo bom, sem fazer mal a ninguém, mas as pessoas ela tem o costume de criar uma ira, uma inveja, um olho grande, sabe? Uma falta de capacidade para se sentir bem, né? Ela tem o costume de criar situações para fazer mal a outras pessoas e se sentir bem com esses ocorridos. E eu tive que vivenciar isso tudo. Eu vivenciei na família, eu vivenciei com pessoas que eu tinha como amigos, né? Que eu tenho também como família, pessoas que eu nunca esperava, sabe? E devido a tudo o que aconteceu do passado, que só me ensinou a amadurecer e não a me prender, né, a pessoas, isso só me ensinou. Eu tô falando aqui, gente, mas eu tô quase tremendo aqui, eu tô tremendo de frio, tá muito frio aqui, tô quase indo lá pra cama fazer o vídeo lá. Então é tanta coisa que a gente presencia nesse caminho, a gente vê. E quando isso acontece, a gente às vezes até achamos que o errado somos nós, ou a gente está errando em alguma coisa, ou fazendo alguma coisa errada, como se a gente devesse obrigação ou satisfação a esses tipos de pessoas manipuladoras, pessoas corrompidas na alma, né? Eu às vezes eu ando conversei, esses dias eu estava conversando fui tomar um açaí, era de noite, né? E eu não estava querendo comer nada gorduroso nem nada. E eu estava conversando sobre o meu livro, né? Sobre os ocorridos que aconteceu. E citei do ocorrido que houve lá no Frei Luiz, onde o diretor foi morto. Aí ele falou assim: eu soube disso. Eu falei: você soube? Você viu isso? Eu falei: sim, eu já sei porque eu fui informado, né? Porque como eu sou morador, fui morador dos Teixeira, Boiúna, né? Meu pai foi frequentador do Frei Luiz, eu cheguei a conhecer o fundador, que é o Frei Luiz, né? Peguei tudo aquilo ali e devido ao que eu passei, saber que tem pessoas criminosas que trabalham naquela área, então os fatos só é um só, né? Então aí eu falei assim, pô, e se o cara tivesse cometido algum crime, era para ter segurado ele, apreendido, chamado a polícia e verificar os casos para saber se havia outros ocorridos, se havia outras pessoas envolvidas, né? Deixa eu tirar aqui, senão vai atrapalhar, eu sempre esqueço. E aí ele pegou e falou assim, então já fizeram essa covardia matando ele dentro do quarto, ainda dormindo, né? Porque foi queima de arquivo, para que outras pessoas não fossem pronunciadas devido aos atos ocorridos em questão do que ocorreu, em questão da acusação que foi direcionada ao diretor. Né? Realmente, o que você fala abaixo. Não, sim. No dia que eu estava relatando sobre esse ocorrido lá, tinha um delegado
e uma juíza, uma delegada e uma juíza. E quando ela estava me ajudando no projeto, eu estava contando a minha história do livro, né? E o que houve no passado, e comentei sobre a história do diretor e quem trabalha lá dentro. Uma delas pegaram e falou assim, viu, o que ele está falando bate com o que a gente já imaginava, já sabia, ou sei lá, não sei como ela pronunciou, sei que ela falou que já sabia sobre o ocorrido. Então, o que eu passei batia com o que eles já sabiam, né? E aí fico vendo essas coisas. Então, são pessoas, né? Infelizmente, existe a fase boa e a fase ruim, existe a fase positiva e a fase negativa. Infelizmente, nós não temos como lutar contra isso, mas temos como lutar para que nós não venhamos nos contaminar e fazer isso, né? Então, assim, gente, quando eu faço esses vídeos que eu estou fazendo aqui ao vivo, não é querendo provar nada para ninguém, é que eu me sinto à vontade. Eu gosto de falar, eu gosto de conversar. Foi por isso que minha vida virou livro. Então, esse meu novo livro que eu estou escrevendo, ele vai vir com essas áreas de superação, né? Tudo que eu venci no caminho, né? Incentivos para os pais, como ocorre em questão de atos de pedofilia, os abusos, né? Porque eu fui criança, eu vivenciei isso. Né? Eu tenho 2 filhos, mexe com o filho meu, se eu não arrebento e acabo com um desgraçado desse, que filho da gente, nós nunca vemos adulto, sempre vemos criança, entendeu? E, então, assim, eu trabalho com criança, né? Então, assim, infelizmente é o mundo que nós vivemos, as escolhas que cada um faz, né? O que vale nessa vida é o respeito. Se as pessoas mantêm o respeito entre as pessoas, a gente vai manter o respeito. Não é porque a pessoa tem uma educação diferente que eu tenho que seguir aquela educação. Não é porque a pessoa acha que viver na mentira é o correto e eu tenho que viver pela mentira, né? Não, não foi essa a educação que eu tive. Eu apanhei para aprender, entendeu? Eu para chegar até aqui, eu tive que lutar sozinho. Não tive apoio de família, eu não tive apoio de amigos. Poucos amigos me ajudaram nesse caminho, né, nos momentos difíceis que eu passei, entendeu? Porque a maioria Deus tirou da minha vida. É como se no período da depressão, no deserto que eu passei, Deus me ensinasse, me mostrasse que nem todo mundo era meu amigo, né? Por trás tinha uma mentira, tinha o ocultismo, tinha, né? Então, e para Deus nada é oculto, Deus revela, porque Deus não convive com a mentira, Deus não concorda com a mentira, Deus não aceita a traição, né? Então, assim, as pessoas acham que são eternas, que o poder é eterno, né? E vão ver bem até certo, a gente vai partir. Mas a partir é daqui para lá. Mas a maior importância que tem é depois da morte. Porque isso aqui é matéria, nós somos feitos de energia, nós temos uma alma. É por isso que é uma luta constante, é por isso que as pessoas passam por situações porque se permitem que maldades entram e acaba tendo uma luta consigo próprio, né, que é uma luta entre a carne e o espírito. É como se a alma estivesse gritando, né, pedindo para se desprender dos desejos da carne para que ela possa continuar vivendo em paz e transmitindo luz. Mas quando você permite os desejos da carne entrar, então você elimina o espírito, sabe? E permite que a carne faça. É por isso que quando muitos morrerem, né, as dores que nós sentimos hoje na carne, né, é as mesmas que as pessoas vão sentir porque deu a ocasião à carne. Agora, aqueles que não dão, por mais que nós somos erros, não sou perfeito, eu tenho meus erros, eu tenho falhas, eu tenho defeito, eu estou sujeito a errar, né? Mas tenha consciência, né? Porque errar é humano, perseverar no erro é burrice. Então, infelizmente, é isso que nós vemos, sabe? Eu fui criado, apesar de ter família rica, né? Mas eu fui criado na pobreza, eu fui criado, sabe, na roça. Para comer eu plantava, né? Minha avó tinha pé de milharal, feijão, alface, tinha de tudo. Nós não tínhamos, passávamos fome porque o básico nós tínhamos, que eram os legumes, as frutas, porque nós plantávamos as frutas. Mas o que faltava às vezes era a carne, né? E isso, o arroz, né? Muitas das vezes eu comia angu, né? E eu não me envergonho de falar porque isso me ensinou a ser humilde, sabe?
a respeitar as pessoas, porque se as pessoas, para entender, às vezes até aqueles que não passaram, entendem a dor do outro, mas a maior, para entender, tem que saber de onde é causada a ferida. Então, assim, Deus nos ensina a nos fortalecer. É por isso que Ele nos reverte. É por isso que Ele nos dá força, sabe? Não é as nossas escolhas que vai mudar o nosso caráter, sabe? A dignidade não se compra com dinheiro, se compra com honestidade de trabalho. Né? É o que eu faço aqui. Porque se eu não trabalhar, quem é que vai pagar meu aluguel? Se eu não trabalhar, quem é que vai botar minha comida, pagar minhas contas? Sabe? Então, é isso, é eu por mim, como na lei do D'Artagnan, né? Aquele desenho antigo, D'Artagnan, os Três Mosqueteiros, né? É um por todos e todos por um, né? Então, assim, é eu por Deus e Deus por mim, sabe? Porque é Ele que tem me orientado. Eu não tenho família, eu não tenho, sabe? E hoje, até para fazer amizade, eu seleciono, eu conto nos dedos. Não sou de muito hoje fazer muita amizade como eu fazia antigamente. Minha casa, até para entrar, sabe? Porque minha casa é lugar de descanso, bagunça eu faço lá da porta para fora. Era assim que meu pai me ensinava, sabe? E mantém essa educação. Não é porque o mundo mudou que a minha educação vai mudar. Entendeu? O que vale é o respeito. Então, esse meu livro ele vai trazer essas informações, né? E vai trazer também, né, um pouco de magia. Magia não é magia de bruxaria, não. De encanto, sabe? É como eu mostrei desse parte aí do Rei Leão, né? Que conta um pouco dessa história aqui em breve, né? E assim também como a história da Bela e a Fera, né? Então, assim, infelizmente, o príncipe da Bela e a Fera viveu trancado por um feitiço. Um dia foi quebrado esse feitiço, né? E aí ele se libertou. Então, a história ela tem uma mensagem subliminar atrás. É igual esses desenhos antigos, né, que a gente assistia, né, como Super Amigos, né, Liga da Justiça, Space Ghost, né, aquelas coisas todas. Aí falava muito sobre extraterrestre. Né? Acredito sim que possa ter vida em outros planetas, a gente não pode dispensar isso, mas sabemos que muitos das guerras que havia entre os super-amigos, os ETs que vieram androides. Quando eles destruíam, matavam, eles eram robôs. Né? Então era uma mensagem subliminar, como seria o futuro, né, da próxima geração. Então, e as gerações estão sendo preparadas para isso, né? Nessas áreas, né? Digital, né? E assim estão sendo preparados para isso. Nós já fomos preparados já para o conhecimento, entendimento, né? Porque muitas das vezes para a gente entender história ou até mesmo fazer pesquisa, nós procurávamos as bibliotecas, né? E eram poucas bibliotecas que tinham, né? E também nós víamos muito também formações era nos jornais, né? Hoje nem existe, tem, são poucos jornais que são vendidos, né? Por causa do mundo informatizado. Então, assim, a gente teve conhecimento, a gente teve base. É a geração de hoje que não tem esse conhecimento, esse entendimento, porque vive no mundo moderno, na facilidade, a questão que é proporcionado, e acaba esquecendo de resgatar a educação. Né? Ainda tem pais, famílias que resgatam a educação de nossos pais. Eu vejo crianças, até adultos mesmo, dando benção mãe, benção pai, né? Bom dia, boa tarde. Tem gente que até briga comigo que eu dou bom dia, boa tarde, até que graças a Deus não tenho ouvido mais, né? Mas tinha muita gente, até mesmo aqui na cidade, as pessoas, pô, tu dá bom dia, boa tarde. Eu falei, foi essa a minha educação, né? Não é porque o mundo mudou que eu vou mudar, né? A gente tem que trazer um exemplo, né? Procurar exemplo de outras pessoas. Então, assim, pessoas para opinar, pessoas para tentar fazer essas pessoas não vão poder resolver isso para vocês, né? Como eu te falei, isso tem que vir de vocês, a atitude tem que surgir de vocês, não das pessoas que estão ao seu redor, sabe? Porque se você esperar, você vai acabar se frustrando, né? Vai acabar se ferindo e vai acabar se angustiando porque você criou expectativa naquilo. Então você não pode criar expectativa no homem, crie em Deus, que é Ele que vai te responder e é Ele que vai direcionar o caminho e colocar aquilo que tem que ser colocado nas tuas mãos, entendeu? Então confia. Então esse meu livro ele vai trazer muitas
informações legais, sabe? Eu já tenho muito, quando eu converso as pessoas já ficam interessadas, né? E eu fico imaginando quando for publicado, né? Então, assim, um grande abraço para vocês, tá? Esse vídeo eu não faço só aqui, eu sempre transmito lá no canal do YouTube, tá? Que é a Turma da Luluzinha dos Anjos, tá? E agora também no TikTok. Eu ainda estou novo no TikTok, né? Ele ainda estou aprendendo a usar, eu nem gostava muito, né? Então coloquei no celular separado porque ele pesa muito para poder fazer as transmissões ao vivo e transmitir os vídeos a qual eu publico para que vocês possam estar assistindo, tá bom? Então, eu estou sempre compartilhando aí para vocês no Facebook, tá querendo participar, querendo conhecer um pouco da minha história, é só entrar lá no canal do YouTube, que é a Turma da Luluzinha dos Anjos, ou aqui pelo Facebook, que eu coloquei público, tá? Para que vocês possam ter um pouco de informação sobre o meu livro, O Meu Pé de Laranja Lima, tá? E eu agora vou tomar um banho, né, comer alguma coisa que eu estou morrendo de fome, que agora abriu o apetite, né, tomar um outro cafezinho, fumar meu cigarrinho, né, e esperar que daqui a pouco meter bronca e ir para o trabalho, tá bom? Então, um grande abraço aí para vocês, tá? Tenham um bom dia, tá? Que Deus continue abençoando você e toda a sua família, tá? E depois a gente vai estar até conversando um pouco também sobre a Bíblia, né, em questão do que nós estamos presenciando no mundo de hoje, né? Isso já foi escrito, né, que a Bíblia, muitos iriam alterar algumas histórias, né, mas nós que temos o conhecimento dentro da Bíblia, porque foi isso que me ajudou a chegar até aqui, né, a superar, porque também eu sempre pensava, se eu estou passando, né, discípulos passaram, Jesus passou, quem eu sou eu para ser melhor? Por causa que eu tenho a certeza que eu não sou eterno aqui na Terra. Eu só estou aqui de passagem, eu só estou de viagem. Então, assim, então muitas coisas estão sendo mudadas, muitas informações estão sendo acrescentadas, né? E não é assim, né? Até para ser aberto os 7 selos, né? Não é aberto pela mão do homem. Ninguém tem esse poder, tá? Isso será coordenado pelo próprio Deus, para aqueles que são escolhidos, que ouvem a voz de Deus, a qual Deus estará sempre nos orientando como tem feito até hoje. E nunca nos desamparou e nunca nos abandonou, né? E muitas das vezes a gente se pega, às vezes num deserto por causa das nossas escolhas ou por permitir coisas que não era para se permitir na nossa vida e culpamos Deus pelas próprias atitudes que muitas das vezes nós tomamos. Eu nunca culpei Deus, né? Eu sempre tenho isso como um propósito, né? Como um processo. Hoje eu tenho como processo, né? Porque foi necessário passar por tudo que eu passei. Então Deus permitiu eu passar por tudo que eu passei para que eu soubesse com quem estava do meu lado. E não pode, né? Agradar um e desagradar o outro. Então é sim ou não. Ou é de Deus ou é do demônio. Ou é da verdade ou é da mentira. Então a escolha é de cada um. Então não culpe as pessoas. Procure mudar, procure melhorar, procure se valorizar, entendeu? Fazer aquilo que Deus coloca em seu coração que seja bom para sua vida, tá? E depois você pensa assim nos outros, né? Porque primeiro tem que pensar em você, porque para você ajudar os outros você tem que estar bem contigo mesmo, entendeu? Então assim, não culpe Deus, sabe? Deus nunca, quando às vezes a gente nos pega nesse momento, é ver Deus em silêncio, aí a gente acha que Deus nos esqueceu. Deus nunca nos esqueceu. Deus, ele fica em silêncio, assim como um bom professor. Ele, quando nós estamos na escola fazendo provas, o professor ele faz o quê? Ele fica em silêncio, não é? Para que não venha atrapalhar o aluno naquele processo em questão dos trabalhos a qual ele tem que apresentar na prova. Assim é Deus. Ele fica no silêncio, ele permite você fazer a prova, para ver se você vai ser aprovado. Não pelo homem, mas sim pelo próprio Deus. Tenha um bom dia e que Deus abençoe você e toda a sua família. E que o nosso Pai nos proteja, nos guarde e nos livre sempre de todo o mal. Amém? Bom dia.